1984, no futuro sombrio gritou uma sociedade totalitária, onde a liberdade se afogou. Até na estela vigília, o grande irmão controla. O pensamento é moldado, a verdade se descontrola. Vigilância digital, um panóptico moderno, câmeras e algoritmo, controle que se estende. Dados coletados, perfis construídos, a privacidade se esvai. O futuro é distorcido. Fake news e desinformação, um mar de mentiras, manipulando a verdade. Com falácias e artimanhas, a linguagem se transforma. Linguagem neutral. A história é reescrita, o controle da informação, uma arma que se aperfeiçoa. Será mesmo que o presente imita o passado? A vaneza do partido, a linguagem que controla, elimina palavras, restringe o pensamento que controla. O ministério da verdade distorce a realidade, a verdade se torna ficção. A história é reeditada, cultura do cancelamento, o julgamento sem trégua. A liberdade de expressão se torna uma fuga. O medo da crítica, a censura se instala. O pensamento divergente é silenciado e se cala. O grande irmão, uma figura omnipresente, observando cada passo, cada pensamento, cada instante. A identidade moldada, a individualidade perdida. Em um mundo de controle, a liberdade é proibida. 1984, um alerta que ecoa em nosso tempo presente. A liberdade se esvai, a vigilância, a manipulação, a censura. O pensamento é moldado, a democracia se censura. O livro de Orwell, um espelho que reflete as sombras que se escondem, as ameaças que se conectam. A tecnologia avança, mas a liberdade recua. A vigilância digital, uma ameaça que se acentua. A liberdade de pensar, de falar, de agir, risco constante sob o controle que se multiplica. A luta pela liberdade, uma batalha sem fim contra o totalitarismo que tenta nos oprimir. 1984, um grito de alerta, um chamado à ação, para que a liberdade não se perca. A vigilância crítica, a liberdade de expressão, são armas essenciais para a nossa proteção. Lembremos do passado para construir um futuro melhor, onde a liberdade prevaleça e a democracia seja o motor. – 1984, uma distopia que ecoa na realidade atual. 1984, de George Orwell, publicado em 1949, transcende o rótulo de ficção científica para se tornar uma poderosa alegoria sobre o totalitarismo e a manipulação do poder. A minuciosidade com que Orwell descreve a Oceania, sociedade distópica governada pelo partido Ingsoc, e a vida de Winston Smith, seu protagonista, permite uma análise profunda da obra e sua assustadora relevância para o mundo contemporâneo, a Oceania e o partido Ingsoc. A Oceania é um estado totalitário, onde a liberdade individual é completamente suprimida. O partido Ingsoc, liderado pelo enigmático Grande Irmão, controla todos os aspectos da vida: a economia, a informação, a cultura, a história e principalmente os pensamentos dos cidadãos. A vigilância é omnipresente, através das telestelas que monitoram cada movimento e dos membros da polícia do pensamento que perseguem qualquer desvio ideológico. A linguagem é manipulada pela nova mesa, que reduz o vocabulário e elimina palavras que poderiam expressar pensamentos subversivos. A história é constantemente reescrita para se adequar à narrativa do partido, criando uma realidade alternativa onde a verdade é subjetiva e moldável. O controle absoluto é mantido através do medo, da propaganda e da manipulação psicológica. Winston Smith e a rebelião interior. Winston, um funcionário do Ministério da Verdade, responsável pela alteração de registros históricos, representa o indivíduo que questiona a ordem estabelecida. Sua busca pela verdade e pela liberdade individual é uma rebelião silenciosa contra o sistema opressor.
Seu relacionamento com Julia, uma jovem rebelde, simboliza a busca pela intimidade e pelo amor autêntico em um mundo desumanizado. A relação deles, porém, é ameaçada pela constante vigilância e pela paranoia que permeia a sociedade. O encontro com O'Brien, um membro do partido que inicialmente parece ser um aliado, revela a crueldade e a eficácia do sistema de controle mental. A tortura e a quebra do espírito, a prisão de Winston e a subsequente tortura física e psicológica representam o ápice da repressão do partido. O'Brien, através de técnicas de lavagem cerebral, quebra a resistência de Winston, forçando-o a renunciar a seus ideais e a amar o grande irmão. Essa cena ilustra a capacidade do Estado de controlar não apenas as ações, mas também os pensamentos e sentimentos dos indivíduos. A quebra de Winston é uma demonstração da fragilidade humana diante do poder absoluto. A relação com a realidade atual. Apesar de ser uma obra de ficção, 1984 possui uma assustadora relevância para o mundo contemporâneo. A vigilância constante através de tecnologias como câmeras de segurança, reconhecimento facial e coleta de dados online evoca a omnipresença das telestelas, a manipulação da informação, a disseminação de notícias falsas, fake news, e a polarização política refletem a capacidade do poder de controlar a narrativa e moldar a opinião pública. A censura, a perseguição a dissidentes e a supressão de vozes críticas são realidades em muitos países. A linguagem, embora não seja manipulada de forma tão drástica quanto na Nova Mesa, é frequentemente utilizada para obscurecer a verdade e promover ideologias. Conclusão: 1984 serve como um alerta contra o totalitarismo e a manipulação do poder. A obra de Orwell não é apenas um retrato de uma sociedade distópica, mas também uma reflexão sobre a fragilidade da liberdade individual e a importância da vigilância constante contra qualquer forma de opressão. A sua relevância para a realidade atual reside na capacidade de identificar as estratégias de controle e manipulação que, em diferentes graus, estão presentes em diversas sociedades ao redor do mundo. A obra nos convida a questionar as informações que recebemos, a defender a liberdade de expressão e a lutar contra qualquer forma de totalitarismo, seja ele explícito ou sutil.